Bem, eu estava preocupada que era só aqui os meus veteranos para assistir a aula, mas eu estou vendo que alguns jovens também vieram, isso é muito bom. Não é? Muito bom, assim, a classe não fica tão vazia. Quem espantou os alunos da minha classe não foi acampamento, não, foi chuva mesmo. Foi a chuva mesmo. Só para sintonizar aqui, domingo passado e hoje eram 2 aulas sobre a história da igreja. Então, domingo passado, nós demos a história da igreja desde a sua origem, lá com o Pentecostes, com os primeiros crentes que se reuniram em Jerusalém e começaram o trabalho da igreja. Então, a igreja começou ali, depois que Jesus foi assunto ao céu. E nós discorremos sobre a história, a perseguição da igreja, até que veio Constantino, imperador romano, que é a Roma que mandava em tudo, e o imperador Constantino, no ano 313, no 4º século, ele liberou os cristãos que não seriam mais perseguidos e tornou o cristianismo a igreja do império. Deu plena liberdade para os cristãos. Não mais fogueira, não mais na cova dos leões, não mais nada de perseguição. Deu plena liberdade aos cristãos. E isso fez com que a igreja tivesse... Essa liberdade prejudicou a fidelidade da igreja à palavra de Deus. Houve um desvio muito grande de heresias, de coisas erradas, que a igreja foi assumindo, até que, em 1517, um padre chamado Martinho Lutero se revoltou contra isso, fez um movimento muito grande na Alemanha e fez a Alemanha se tornar luterana. E o segredo dele foi que ele colocou a Bíblia na mão do povo, porque ele traduziu a Bíblia do latim, da Vulgata, para o alemão. E fez o povo, então, estudar a palavra de Deus. Também criou escolas. Então, foi uma revolução muito grande na Alemanha. E Lutero não era, assim, um estudioso que foi e tirou todas as barreiras que separava a Igreja Católica da época para essa Igreja reformada. Ele ainda manteve algumas tradições da igreja. Ele manteve lá algumas coisas que não estavam condizentes com a palavra de Deus. Mas aí surgiram novos reformados, novas pessoas com outra visão. E a nossa aula aqui, de semana passada e de hoje, é história. Vocês gostam de história? Bom, eu gosto muito, né? Professora de história há muito tempo, então eu amo história. E aí eu me dedico realmente assim a pesquisar a história. Tem um livro que não é o adotado aqui pelo reverendo Otoniel para essa classe, mas é assim, o que todo presbiteriano inteligente tem que saber. Do reverendo Adão e do reverendo Alderi. E esse livro, ele detalha, porque se a gente for detalhar toda a história, são livros e livros escritos. Só sobre o José Manuel da Conceição tem não sei quantas obras escritas. Então, não tem como a gente, numa aula aqui, trabalhar tudo isso. Mas a gente, então, pincelou alguma coisa, até que nós chegamos, depois de Lutero, em um movimento grande de mudar a situação. Então, é a aula de hoje. Há um texto bíblico, recomendado pelo reverendo Adão para essa aula aqui, que eu vou ler no final. Eu nem passei para o Gilberto, mas é só um texto bíblico, porque a nossa aula é história, e a gente vai, então, se prender aqui como é que eu quer dizer? A gente vai se prender realmente na história, alguma coisa da história. Tá? Então, nós já estamos com o horário avançado, vamos tentar ver até onde dá para ir. Né? Então, paralelas às ideias de Lutero na Alemanha, e o movimento luterano cresceu muito, não só na Alemanha, mas em outras cidades ali da Europa, surgiram outras ideias.
um teólogo chamado Zwinglio, na Suíça. Zwinglio realmente ele pesquisou a palavra de Deus e ele realmente foi contra tudo aquilo que a igreja maior, que na época se passou a chamar a igreja católica romana, ele foi fundo na palavra de Deus mesmo. Né? E as suas ideias, então, divergiram de algumas coisas de Lutero. Então, Zwinglio começou um movimento reformado na Suíça, e esse movimento reformado cresceu muito. E os adeptos de Zwinglio passaram a ser chamados de reformados. Exatamente porque a reforma dele foi mais incisiva, mais maciça. Ela foi chamada a segunda reforma, que a primeira foi a de Lutero. Após a morte de Zwinglio, toda a Suíça já estava envolta em estudar a palavra de Deus, como a gente conhece aqui a Bíblia. Mas surgiu um novo líder. Surgiu um líder chamado João Calvino. E João Calvino se debruçou a estudar a palavra de Deus. Nada podia fugir dela, nada. Ele foi realmente um teólogo com T maiúsculo. Por isso que nós somos Igreja Reformada Calvinista. Não para idolatrar Calvino, não é Calvino, mas as ideias de Calvino, aquilo que ele escreveu. Né? Ele era francês, ele aceitou as reformas de Lutero e de Zwinglio, mas na França havia um império muito católico que perseguia os cristãos. Então, ele fugiu para a Suíça e foi parar em Genebra. Alguém tem a oportunidade de ir para lá, vai ver que ainda tem um templo majestoso onde Calvino pregou, lá em Genebra. E o trabalho dele foi de trabalhar tanto com a palavra de Deus e expandiu a reforma para todo lado, a ponto de o parlamento da Suíça determinar assim, que agora todo mundo aqui é protestante, de tanto que cresceu as ideias dele. Né? Ele foi um reformador, ele também foi um pouco político, ele foi o tipo de prefeito da cidade de Genebra, porque realmente a reforma cresceu muito ali naquela região. Né? Ele foi o mais culto, o mais organizado entre todos os reformadores. Ele moldou o pensamento e os ideais do protestantismo na França, na Holanda, na Escócia, na Inglaterra, na Irlanda, além de outros países europeus. E chegou aos Estados Unidos, as ideias de Calvino. Ele escreveu grandes obras, a principal dele chamada de As Institutas, ou a instituição da igreja cristã, onde ele coloca ali toda a teologia em cima da Bíblia. Ninguém como ele esmiuçou esse livro, a ponto de falar assim, não, espera um pouquinho. E aí surgiu, paralelo a Calvino, um sujeito chamado Armínio, que também era um outro reformador, mas com ideias completamente diferentes da palavra de Deus. Armínio teve os adeptos chamados arminianos. Quem são os arminianos? São aqueles que não aceitam a soberania plena de Deus. Eu decido a minha salvação. Esse foi o grande erro de Armínio. Achar que eu que decido ser crente, eu não quero ser crente. Enquanto que Calvino foi provar pela palavra de Deus, não. Quando ele leu Romanos, quando ele leu o que o apóstolo Paulo escreveu, nós somos os eleitos. Quem é que me elegeu? Não fui eu fui eleita. Então, ele vai trabalhar a soberania de Deus, que o homem é depravado, o homem é pecador, que a eleição da sua salvação depende de Deus, não dele, que Jesus morreu pelos salvos,
A graça de Deus é irresistível. Se Deus quiser te chamar, você não tem como resistir, porque é a graça de Deus que te chama. Só cada ponto desses de Calvino já dava uma aula de um ano inteiro. Mas só para dizer que ele foi fundo para estudar a palavra de Deus. Entre os estudiosos e aprendizes de Calvino, estava John Knox, na Escócia. E John Knox é tido como o pai do presbiterianismo. Foi na Escócia que surgiu a palavra presbiteriano. Foi na Escócia que essa palavra cresceu, né? Pelo fato de que quem tinha que governar a igreja eram os presbíteros. Então, a igreja passou a ser presbiteriana. Veio lá da Escócia, então, a nossa herança, não só de Calvino, mas do John Knox também, que seguia as doutrinas pregadas por Calvino, mas também porque ele, as ideias reformistas na Escócia cresceram muito, né? O parlamento escocês aboliu o catolicismo e toda a Escócia passou a ter uma igreja nacional presbiteriana. Aí, vocês jovens aí, vocês sabem como é que está o presbiterianismo na Escócia hoje? 0. Onde foram parar os presbiterianos numa nação que virou presbiteriana? É difícil a gente pensar nisso, né? Mas acabou. Entendeu? Então, as igrejas, não só na Escócia, mas eu estou citando a Escócia porque, vejam bem, se o parlamento escocês diz que agora a igreja vai ser a igreja oficial da nação, todo mundo virou presbiteriano, e aí? Então, esse período da história que veio vindo, lá a partir do século XVI, com Lutero, com Zwinglio, com Calvino, com John Knox, de alguma forma o evangelho cresceu muito. Os presbiterianos cresceram, os puritanos, que vieram, por exemplo, da Europa para os Estados Unidos. E todos os Estados Unidos foi praticamente colonizado por presbiterianos puritanos reformados. O sucesso da nação americana se deve ao Evangelho. Porque eles vieram, aportaram lá, a história narra isso muito bem, né? Na zona leste, no lado leste dos Estados Unidos, e dominaram, foram vindo e crescendo, né? E é claro que hoje está meio deturpado, mas a origem que deixou aquele país grande foi a Igreja Reformada, que vieram lá da Irlanda, da Escócia, da Inglaterra. Muito bem. Mas a lição de hoje está falando da nossa história. Então, eu estou pincelando isso porque para situar os alunos que estão participando aqui hoje, né? A nossa história. Os primeiros protestantes no Brasil. Como que eles surgiram? Como é que vieram para cá? Vamos pegar um pouquinho da história. Os franceses invadiram o Brasil. Acharam que os portugueses estavam muito folgados, né? Os portugueses vieram, acharam que estavam tomando conta de tudo, de repente os franceses, espera um pouquinho, né? Os franceses vieram e dominaram o Brasil por um tempo. Um comandante francês chamado Villegagnon, ele trouxe na expedição dele para o Brasil muitos huguenotes. Quem eram os huguenotes? Eram os reformados, que tinham esse nome, os protestantes, os calvinistas. Ele trouxe no navio com ele. Primeiro porque havia perseguição na França, então trazer esses huguenotes para cá ajudou muito a crescer a ideia de que vamos embora, vamos fugir daqui. Então, eles vieram com Villegagnon, uma grande expedição de vários navios, aportaram no Rio de Janeiro, né? E esses huguenotes, liderados por Coligny, que era um pastor que estava junto, eles realizaram o primeiro culto protestante no Brasil, em 1555.
Então, 55 anos depois da descoberta do Brasil. Dia 10 de março de 57 foi o primeiro culto. No mesmo mês, eles realizaram um culto com Santa Ceia. Mas houve perseguição para esses huguenotes, porque os jesuítas não ficaram sossegados. E eles foram mortos. Aí Villegagnon foi embora. Os franceses foram expulsos do Brasil. E cadê os crentes? Sumiram tudo. Quem foi embora, quem morreu, quem voltou com o Villegagnon, né? A fé reformada, então, não teve prosseguimento no Brasil. Foi um estopim. Mas a ilha de Villegagnon, lá no Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara, ainda é um lugar histórico. E tem lá uma pedra lembrando isso. O primeiro culto protestante no Brasil foi ali, no dia 10 de março de 1557. Bom, houve uma outra tentativa de invasão. Quem que invadiu o Brasil? Quem que invadiu o Brasil depois dos franceses? Os holandeses. Lá vieram eles. E eles trabalharam mais, não foi no Rio de Janeiro, foi no Nordeste, em Pernambuco. E eles, por vários anos, os holandeses ficaram no Brasil. Aí veio um governador holandês para mandar na gente aqui, Maurício de Nassau. E a Holanda era toda reformada. Então, Maurício de Nassau era um reformado. E houve um trabalho grande de evangelização de indígenas, de pessoas que moravam aqui, para que eles criaram igrejas, chegaram a criar um presbitério, porque eles tinham liberdade de ação aqui. Né? Aí o que aconteceu? Os portugueses expulsaram os holandeses. Vamos embora daqui, que a terra é nossa. Né? Quando eles foram expulsos... Exatamente. Mas aí, assim, veja que permitiu invasões, porque o tamanho do Brasil não dava para tomar conta de tudo mesmo. Né? Eles não estavam muito... A terra é nossa, mas deixa para lá. Aí, quando tinha uma invasão, eles corriam para cá para salvar a pátria. Não, espera um pouquinho, esse território é nosso. Né? E vamos lembrar bem que aqui a gente não está falando, mas o trabalho dos jesuítas foi muito grande, porque eles foram missionários, e eles vieram para cá com tudo, né? E eles estavam em todo lugar, dominando aí. Então, o catolicismo mandou e reinou nesse país até há pouco tempo. Certo? Então, fizeram importante trabalho aqui de educação, mas os holandeses foram expulsos e também desapareceu. Desapareceu aquele grupo evangélico, ficou lá uma remanescência muito pequena no Nordeste do Brasil. Bom, em 1822, o que foi que aconteceu no Brasil? Vamos ver, pessoal. Em 1822, o que aconteceu? A independência do Brasil. 1822, a independência, com Dom Pedro I, independência ou morte, né? Aquela coisa toda. Dom Pedro era assessorado por um sujeito chamado José Bonifácio. Então, em 1824, foi promulgada a primeira Constituição do Brasil, 2 anos depois. E nessa Constituição estava contemplando todas as outras religiões que não católicas, que poderiam realizar seus cultos livremente, mas somente em casas e não em templos. Pensam bem, 1824, a Constituição do Brasil deu liberdade de culto. É proibido mexer com quem tem outra religião. Por quê? Porque eles estimularam a vinda de pessoas, da imigração para o Brasil. Quem queria vir para cá? Então vieram, os europeus vieram, e os europeus eram o quê? Reformados. Como é que vai proibir deles virem para cá? Então vieram, além dos europeus, vieram também muitos americanos aqui para o Brasil. E ele, por interesse financeiro, de pesquisar, de catar ouro para todo lado,
de tirar as coisas dos índios, vieram fazer um monte de coisa aqui que não convém ficar falando aqui agora. Tá? Mas, então, havia uma liberdade de culto. Então, vieram para o Brasil um contingente de imigrantes protestantes. Os primeiros que vieram eram luteranos, das ideias de Lutero. E se instalaram na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, lá nas montanhas do Rio de Janeiro, e também no sul do Brasil, principalmente Santa Catarina. Se alojaram no sul do Brasil. Até hoje eles são fortes no sul, os luteranos, lá no Rio Grande do Sul também. Em 1835, vieram os metodistas, porque já havia tido na Europa um movimento de John Wesley, um grande missionário assim, espetacular, que evangelizou muito, mas ele fugiu de Lutero e também não tinha as ideias de Calvino. John Wesley fundou o metodismo, a igreja metodista. Então, eles vieram. Mas esse grupo de luteranos se fecharam entre eles. Mesma coisa, os metodistas não fizeram um trabalho assim de missionário para valer, não fizeram. Então, ficou lá minguando a coisa. Certo? O protestantismo só se implantou permanentemente entre os brasileiros a partir de 1855, com a chegada de um casal escocês, pastor Robert Calley e sua esposa Sarah Calley. Ele era médico e era pastor da igreja congregacional, que hoje é uma denominação no Brasil mais discreta. Aqui em Camilópolis tinha uma igreja deles, que eu me lembro bem que eu fui lá mais de uma vez. Não sei se funciona até hoje. Né? Então, os congregacionais, veio o Calley, pastor Calley, e ele começou um trabalho de evangelização para valer. A primeira coisa que ele fez foi criar uma igreja, a Igreja Evangélica Fluminense, que existe até hoje, no mesmo lugar que Robert Calley começou o trabalho. Então, foi assim, em 55. Aí, o que aconteceu? Nesse período, nos Estados Unidos, a igreja já estava assim, bem forte. Os Estados Unidos já estava assim, num auge de crescimento. Né? E depois da Guerra Civil, depois teve outra guerra. Né? Mas a igreja americana contribuiu muito mandando Bíblias. Duas sociedades, a britânica e a americana, mandando Bíblias para o Brasil em português. Então, o pastor Calley se aproveitou dessa para botar a Bíblia na mão do povo. Tá? Escreveu muitos hinos. Sarah Calley escreveu... Ela traduziu muitos hinos da Europa, da língua escocesa, inglesa, para o português. E eu não sei no nosso cenário o que tem hoje da Calley, mas tem hino dela aqui, nos salmos e hinos antigos, no cantor cristão, na harpa cristã, tem muitos hinos da Sarah Calley, porque ela trabalhou e compilou, ela era musicista. Então, o marido era médico, ela era musicista, trabalhava com o marido, além de ser médico, ele clinicava no Rio de Janeiro, ele também pregava o evangelho e ele fundou uma igreja. Então, ele foi o primeiro, para valer. Assim, quando chega no Brasil um americano de 26 anos, chamado Ashbel Green Simonton, ele já encontrou um clima próprio, um clima apropriado para evangelizar, para fazer o trabalho. Então, vamos ver a nossa igreja aqui, a Igreja Presbiteriana do Brasil. 12 de agosto de 1859. Vindo da Pensilvânia, um rapaz de 26 anos, sozinho, solteiro, aportou no porto do Rio de Janeiro, encontrou alguns americanos, que haviam vários, teve contato com eles, se alojou na casa deles e começou um trabalho assim, não dá nem para falar o que esse rapaz fez.
Então, ele, com essa idade tão jovem, formado no seminário da Pensilvânia, né, em Princeton, ele sentiu o desejo de ser missionário. Aí ele pediu para a Junta de Missões Estrangeiras da igreja dele, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a PCUSA, ele pediu para vir para o Brasil, porque essa Junta de Missões Estrangeiras já havia mandado missionários para a Índia, para a China, para a Colômbia. Se vocês conhecerem um pouco da história, os missionários americanos que trabalharam na China, você chora de ver o trabalho deles, o trabalho que eles fizeram como missionários nesses lugares aqui, que não tinha nada de igreja, né? Japão, imagina, né? Então, assim, e o foco também estava sendo o Brasil. Só que o Brasil era aquela... Se até hoje eles têm ideia que o Brasil é o índio andando na cidade, se até hoje o americano e o europeu não sabem o que acontece aqui, acha que aqui é um país atrasado, imagine em 1859. Não tinha nada aqui. Tinha doença. E o Rio de Janeiro crescendo, que era a capital do Império, né? Então, quando ele aportou aqui, ele começou a Igreja Presbiteriana do Brasil do nada. Do nada, né? Então, o presbiterianismo brasileiro resultou do pioneirismo, desprendimento e uma firme convicção nas Escrituras para a obra missionária. E lá veio ele. Tentou aprender, enquanto ele estudava o seminário, ele já tentou aprender o português. Mas até hoje, quem não sabe o português apanha, porque é difícil, né? Mas tem um técnico de futebol aí, como é que é o nome dele, que ele aprendeu a língua portuguesa rapidinho. Foi assim que aconteceu com o Simonton também, né? Ele veio para cá falando muito mal o português. Como é que ele ia evangelizar se ele não sabia a língua? Então, o grande desafio dele foi aprender a língua portuguesa. Então, nos primeiros meses, ele foi aprender a língua. Foi ter conviver com brasileiros para aprender a nossa língua. Em 22 de abril de 1860, ele dirigiu o primeiro culto em português. Menos de um ano depois, ele dirigiu o primeiro culto. 5 pessoas. 2 mulheres e 3 crianças. E como é que a gente sabe disso? Porque a história se registra, né? Simonton escreveu um diário. Uma preciosidade, o diário de Simonton. Foi editado na década de 50 aqui pela Casa Editora, e agora deve ter cópia nova, porque se esgotou isso, né? O meu é original. Não dá, se mexer, cai as folhas. Dá até medo de pegar. O diário dele, ele registrou tudo ali. Então, ele dirigiu o primeiro culto. Em janeiro de 62, de 1862, 3 anos depois que ele estava aqui, ele recebeu os primeiros membros por profissão de fé. 2 pessoas, um americano e um português. E aí ele fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, nós temos 2 datas. A data que ele chegou aqui, 12 de agosto, e a data de janeiro, que acho que é 12 de janeiro também, de 62, quando o primeiro culto foi realizado, organizando a igreja, com 2 membros. Foi assim que ele começou. O primeiro brasileiro a ser aceito por profissão de fé e batismo foi um tal de Serafim Pinto Ribeiro, em junho de 62. Aí eles falaram assim, nossa, não tinha ninguém, 2 pessoas. Não é? Mas ele teve contato com o reverendo Calley, foram muito amigos, e eles se trocavam figurinhas, conversavam muito, e ambos tinham o mesmo objetivo, evangelizar. No seu precioso diário, Simonton narra as visitas que fez pelo estado do Rio de Janeiro, por São Paulo, ele andou por aqui, reuniões, encontros que ele teve, a instalação da igreja.
Ele relata ainda as visitas que ele fazia no porto. Toda vez que ele sabia que um navio aportou no porto do Rio de Janeiro, ele ia lá para fazer um trabalho com os marinheiros e com as outras pessoas que estavam no barco. Ele relata sempre os seus temores e a sua confiança no Deus da providência. Tem uma frase dele que diz assim: a ti, Senhor, entrego os meus caminhos, na confiança de que tu dirigirás acertadamente os meus passos. Ele era um homem de oração. No diário dele a gente vê as orações que ele fazia, pedindo ajuda para Deus para realizar o trabalho. Senhor, o Senhor me mandou para cá. É uma terra inóspita. Eu não conheço nada aqui, estou aprendendo. Eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude. Tire os meus temores, tire o meu medo. No breve período que ele ficou no Brasil, de 59 a 67, 8 anos, ele fundou o primeiro jornal evangélico. A ideia era expandir o evangelho, então ele fundou um jornal, Imprensa Evangélica, que durou durante muito tempo, mesmo depois que ele morreu, a Imprensa Evangélica ficou substituída por um jornal chamado Puritano e depois o Brasil Presbiteriano, uma sequência que vem do jornal da nossa igreja. Ele criou o primeiro presbitério e organizou um seminário. Em 62, ele viaja de férias para os Estados Unidos. Ele já estava aqui há 3 anos, ele recebeu cartas dizendo que a mãe dele estava muito doente. Aí ele tirou 1 ano de licença e foi para os Estados Unidos. Nesse 1 ano, ele conheceu a esposa dele, a jovem Ellen, e ele se casa com ela. E ele vem para o Brasil com a Ellen, depois de 1 ano. Aí nasce uma filhinha, o primeiro bebezinho deles. E ela morre no parto. Por consequências do parto, a Ellen morre. Imagina esse jovem, fora do país dele, aqui com tantos desafios pela frente, e ele fica viúvo. Mas ele continua o trabalho. A Ellen filha, porque botou o nome da mamãe no nenê, a Ellen filha fica sob os cuidados da tia, uma irmã do Simonton, que estava no Brasil com o reverendo Blackford, que é outro missionário que veio para ajudar o Simonton no trabalho. 2 missionários vieram para ajudar ele, o Blackford, que era cunhado dele, e o Schneider, que era um outro que vieram para fazer, principalmente em São Paulo, porque aqui também tinha que crescer. Né? Aí vejam as viagens que eles faziam, eles iam de barco, de navio, do Porto de Santos e para o Rio de Janeiro e vice-versa. Ou então a cavalo. Né? Era o único caminho que eles tinham. Esse moço continuou o trabalho dele. Conheceu um ex-padre chamado José Manuel da Conceição. José Manuel da Conceição era chamado de o padre protestante, porque ele era padre mesmo, de andar de batina para todo lado, e ele chegava nas casas, ele evangelizava as pessoas. A igreja de Brotas, aqui no interior de São Paulo, que é a 2ª igreja do estado de São Paulo fundada, começou com um padre, José Manuel da Conceição. Ele era padre, mas ele não acreditava, ele acreditava na Bíblia. E onde ele ia, ele evangelizava. Ele andou por Sorocaba, por Itapetininga, por todo o estado de São Paulo, e ele ia para o Rio de Janeiro. Não era de avião, não era do ônibus cometa, era a pé. José Manuel da Conceição só andava a pé. E diz a história, né, o Alderi conta a história dele no livro, que ele era um bonachão, ele era gordo, claro, e ele estava sempre suado e vermelho por causa do sol. Ele andava por todo lado. Era hospedado nas casas. E era chamado de padre protestante porque as ideias dele eram contrárias. Aí deixou a diocese doida. Esse homem, mudavam ele de lugar.
Mandava, não, você vai tomar conta dessa paróquia. Aí ele fazia, lá evangelizava o povo ali, mandava ele para o outro lado. Melhor ainda, lá ele ia evangelizar também. Então, quando ele foi para o Rio de Janeiro, que ele ficou sabendo, né, do trabalho lá do Simonton, ele se encontrou com o Simonton, com o reverendo Blackford, e ele foi aceito por profissão e de fé, e foi batizado pelo reverendo Blackford, lá no Rio de Janeiro. Aí o Simonton disse para ele, ok, meu irmão, agora você é nosso, mas eu quero que você escreva uma carta para lá para o seu bispo, para dizer que agora você renega definitivamente essa batina e você não é mais católico. E ele fez isso. Aí ele foi ordenado, quando se organizou o primeiro presbitério, com 2 igrejas, a do Rio e de São Paulo, ele foi ordenado pastor presbiteriano. Então, o primeiro pastor presbiteriano brasileiro é o reverendo José Manuel da Conceição. A biografia dele é muito bonita, o trabalho que ele fez. Morreu como indigente, indo para o Rio de Janeiro. Passou mal na estrada. Foi recolhido numa casa. Aí alguém avisou não sei quem lá, e foram lá acudir, os irmãos vieram lá e acudiram ele para que ele não fosse enterrado como indigente. Ele está enterrado aqui em São Paulo, no cemitério protestante, que fica ali do lado do cemitério da Consolação, juntamente com o Simonton. Simonton morreu aos 34 anos de febre amarela. Várias vezes no diário dele, ele relata. E a febre amarela continua. Ele conta alguma coisa, ele põe, a febre amarela continua. Como pensando, será que eu sou o próximo? E ele foi mesmo. Com 34 anos. Quase 8 anos de ministério aqui. Esse homem deixou uma semente que progrediu. Então, ele teve ajuda de outros pastores. Quando ele fundou o seminário, tinham 4 alunos. E esses 4 alunos ficaram famosos na história. Ficaram famosos na história. Antônio Bandeira Trajano, o Miguel Torres, Modécio Carvalhosa e Antônio Pedro de Cerqueira Leite. Esses 4 homens se formaram no seminário do Rio de Janeiro e saíram promulgando a palavra. Por São Paulo, sul de Minas, todo o sul de Minas. Miguel Torres evangelizou todo o sul de Minas. Morreu doente também. Tem um livro contando a biografia dele. E Cerqueira Leite, eu falei Cerqueira, mas é Pedro de Cerqueira Leite. Essa família Cerqueira Leite foi de uma herança de pastores. Eu tive o privilégio de ser batizada por um Cerqueira Leite, quando eu tinha 2 meses de idade, descendente desse pioneiro aqui. Então, vieram outros missionários. Eu não sei se os jovens que estão aqui lembram da história. Os Estados Unidos ficou numa guerra, norte contra o sul, porque o sul não queria liberdade dos escravos, porque os escravos plantavam algodão, não podia abrir mão deles. Então, houve uma guerra violenta nos Estados Unidos. Então, a PCUSA, que era a igreja americana, ela ficou com o norte, e no sul se criou a Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos. E aí vieram outros missionários, que plantaram aqui em São Paulo, Campinas, Lavras, fundaram um instituto chamado Instituto Gammon, que existe até hoje em Lavras. Né? A igreja tem 4 institutos, um deles é o Gammon. Então, assim, vieram outros missionários, não foi só o Simonton, mas ele foi o primeiro. E a igreja se expandiu, norte, sul, leste, oeste. A igreja foi crescendo. Em 1910, aliás, vou pegar aqui um pouquinho antes, em 1888, foi organizado o primeiro sínodo, porque haviam 2 presbitérios, então se organizou um sínodo. Com a organização do sínodo, a igreja brasileira se desvinculou da igreja americana, da missão lá. Agora estamos independentes aqui. Em 1910 foi organizado a Assembleia Geral da Igreja, que é hoje o Supremo Concílio. Em 1910, a igreja já tinha 10.000 membros comungantes. Em 1910. Então, a igreja
cresceu realmente, expandiu. Por quê? Porque os missionários, tanto americanos como brasileiros, saíram pregando o evangelho Brasil afora. Em 1950, foi promulgada a Constituição da nossa igreja. E vou te falar, é ela que manda até hoje. Mas ela tem tanto, como é que chama aí, Sérgio, quando você fica fazendo emendas e... Cada reunião que tem do Supremo Concílio, eles mudam alguma coisa na Constituição. Então, tem os anexos. Você pega a Constituição da igreja, tem um monte, no rodapé tem um monte. Alterou, mas ainda é a mesma Constituição de 1950, onde ela traz ali código de disciplina, liturgia. Então, a Constituição da igreja, ela, assim, para nortear o trabalho crescendo no Brasil inteiro. Tem que ter uma norma, tem que ter uma regra. Aí, vejo, quantos nós somos hoje? Eu anotei aqui algumas coisas. Alguém quer chutar? Quantos presbiterianos nós somos hoje? Há um censo de 2022. Em 2022, tinham 4.915 pastores, 703 mil membros, 6.360 igrejas ou congregações. Vocês acham que cresceu muito? Quantos anos a igreja tem? Vou fazer a conta para mim aí rapidinho. De 12 de agosto de 1859 para hoje. Quem vai fazer a conta para mim aí? Os bons aí. 166 anos. Nós temos 10 seminários. Nós temos 4 institutos bíblicos. A igreja cresceu. Para agora... É. Cresceu muito. Nós estamos em todos os estados. Quando se organizou a Assembleia da Igreja, nós estávamos em 14 estados. Hoje nós estamos em todos os estados. Mas nós não estamos em todas as cidades. Quanto? Quanto? Membros? Não. Muito mais, 700 pessoas. Eu não sei que chato que você está olhando, mas não é isso, não. Nós somos mais de 700 mil. Mais de 700 mil. Está no site oficial da IPB, a última estatística que o site coloca é de 2022. 94 sínodos. 390 presbitérios. Os presbitérios crescem muito. Então, para organizar um sínodo, precisa de 3 presbitérios. Para organizar um presbitério, precisa de ter 4 igrejas. Se tiver 4 igrejas, forma um presbitério. Para organizar um sínodo, precisa ter 3 presbitérios. Quem é que dirige a nossa igreja? São presbíteros. 2 tipos de presbíteros. Regente e docente. Todos são presbíteros. Para ser membro do presbitério, tem que ser presbítero, ou docente ou regente. Para ser membro do sínodo, tem que ser presbítero, docente. E para ser membro do Supremo Concílio, também. Tem que ser presbítero. Então, o presbítero docente é o pastor. A igreja deve ter conselho, que são os presbíteros. Agora, veja a nossa responsabilidade. Nós elegemos os presbíteros da igreja local. E esses presbíteros que nós elegemos aqui vão lá na reunião do presbitério. E são os mesmos que vão na reunião do sínodo. E são os mesmos que vão no Supremo Concílio. E que decidem as coisas na nossa igreja. A cada 4 anos tem a reunião maior do Supremo Concílio, a cada 4 anos. E lá se decidem
todos os relatórios que vão para lá, porque a igreja é muito ativa em outras atividades. São 10 seminários, 4 institutos bíblicos, mais o pessoal que cuida da assistência social, o CAS, mais as sociedades internas, todas. Sociedades internas da UCP, a SAF e o PH, fazem parte da Constituição da nossa igreja. Elas são parte integrante. A carinha da IPB são as sociedades internas. Quando a gente quer mudar isso, não é IPB. Tem muitas igrejas por aí inventando coisa. Abolindo sociedades internas, vamos fazer coisa diferente. Não é IPB. Está fugindo da regra determinada pelo Supremo Concílio da nossa igreja. Nossa igreja cresce. Ah, exato. Foi bom você tocar nesse ponto. Como é que surgiu a Igreja Independente? Em 1903, houve uma cisão na Igreja Presbiteriana do Brasil, por causa da maçonaria. Teve um problema que a Igreja Presbiteriana não era contra a maçonaria, e o reverendo Eduardo Carlos Pereira, que era o líder, ele não aceitava isso, aí ele saiu da IPB com a igreja dele e fundou a Igreja Presbiteriana Independente, em 1903. Até é bonita a história deles saindo. Eles saíram da Igreja Unida de São Paulo, com o grupo deles, cantando na rua Eis o Estandarte, que é o hino deles lá oficial. É o estandarte? Acho que é. Eis o estandarte, é o hino deles. A Igreja Independente cresceu, mas não tanto. Das denominações tradicionais, como a gente diz, a que mais cresce no Brasil hoje são os batistas. São os que mais crescem. E nós estamos um pouquinho para trás. Igrejas evangélicas hoje no Brasil, que saíram da presbiteriana, nós temos a Independente, que saiu, a Igreja Presbiteriana Renovada, que saiu na década de 60, 1960, porque aceitaram o pentecostalismo dentro da nossa igreja. E é bom a gente saber, porque aqui em Santo André, eles armaram uma tenda lá na estação, onde hoje é o terminal rodoviário, ali na estação do trem, uma tenda imensa, e começaram a pregar o pentecostalismo ali, e muitos tradicionais, independentes, presbiterianos, aceitaram aquilo lá. Menos a nossa igreja aqui. A igreja mãe nossa, lá da 11 de junho, apenas 2 homens saíram porque aceitaram o pentecostalismo. 2 irmãos. Ninguém saiu. Porque era uma igreja doutrinada. Espera um pouquinho, não vem aqui não. Todo mundo ficou firme. Mas as igrejas pentecostais começaram a crescer por aí. Inclusive, a Filadélfia, em São Caetano, um grupo grande saiu porque aceitaram o pentecostalismo. Saíram da presbiteriana. Existe até hoje essa igreja. Achou famílias, as famílias se dividiram, uns foram, outros ficaram. Então, no decorrer da história, houve várias cisões assim, vários grupos saindo, formando outras, sei lá quantas tem por aí afora hoje. Né? Eu já vi de tudo nas minhas viagens de igreja, que não tinha nada de presbiteriano, nada. Mas uma coisa, vocês têm que ter certeza, já deu sinal, nós vamos parar aqui. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem como base a sua confissão de fé. O que norteia a doutrina da nossa igreja? É a confissão de fé de Westminster. Westminster é o nome de uma abadia de uma igreja em Londres. Lá se reuniu uma assembleia que durou 5 anos. Pensa numa reunião que dura 5 anos e não acaba. 5 anos e um pouquinho. Para eles decidirem a nossa confissão. É assim que tem que ser. Se você é presbiteriano, reformado, calvinista, é isso que está valendo. Então, uma assembleia se reuniu e elaborou
essa confissão de fé, que são vários itens, e os nossos 2 catecismos, o catecismo maior e menor, que saíram da mesma confissão de fé. E lá está dizendo o que a gente crê. É a coisa principal que está lá. Nós cremos na soberania de Deus e não abrimos mão disso. Deus é soberano em tudo. Eu não sou nada, eu sou lixo. Cantamos aqui, né, Augusto? Pó. Nós somos pó. Nós não somos nada. Mas Deus tudo pode. Então, nós cremos na predestinação, na eleição, porque isso está na Bíblia. Nós cremos na vida eterna. Nós cremos na expiação de Jesus Cristo na cruz. Nós cremos aquilo que a palavra de Deus diz. Se ela diz, é isso que está valendo. Então, a gente não pode abrir mão disso. E eu quero agora, se você coloca para mim aí, só para encerrar, eu não dei esse, Gilberto, que era só um texto, 1 Coríntios 12. Quem está aí? Por favor, vê para mim aí, quem está mexendo aí. 1 Coríntios 12. Da partir do 12. Não, 1 Coríntios, capítulo 12. Você botou um lá. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois um só é o Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, que quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Agora vai para o 27. Você pode ler. Vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Eu quero que você preste atenção. Não, era o 27 mesmo, deixa no 27. Paulo está dizendo que nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. E individualmente nós somos membros desse corpo. E então, nesse corpo não tem judeu, não tem grego, não tem branco, não tem negro, não existe racismo, não existe. A nossa igreja é aberta para receber as pessoas que querem aceitar o Senhor Jesus Cristo, que querem que venha aqui o nosso Senhor. Se adentrar essa porta, um mendigo, ele será bem-vindo. Se entrar nessa porta, um gay assumido, nós vamos cuidar dele. Vamos orar por ele. Não vamos aceitar o que ele é, mas vamos orar por ele, ele vai ser recebido aqui, ele não vai ser expulso. Porque esse é o nosso papel. E esse corpo tem que ser unido. E nós nos unimos às igrejas irmãs. Nós nos unimos aos batistas, à igreja independente, à igreja metodista, nós nos unimos a eles, porque todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Desde que essas igrejas sejam fiéis ao Senhor Jesus Cristo, que não tem nenhum Deus lá, não idolatra nenhuma pessoa, mas idolatra o nosso Deus. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja forte, é uma igreja firme, e tem mais uma coisa, nós não pertencemos mais à Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, porque a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos também já se dividiu em 3, pelo menos. Porque a Igreja Presbiteriana Mãe dos Estados Unidos, que mandou Simonton para cá, é uma igreja hoje muito liberal. Ela aceita pastoras, presbíteras, homossexuais. A líder lá que eu conheci era homossexual. A líder nessa igreja. Então, o Supremo Conselho... Não, nós não somos mais parte... Nós não temos nem parceria com essa igreja mais. Porque ela fugiu daquilo que está pregado na palavra, que está dito na palavra de Deus. Agora nós pertencemos à PCA, Igreja Presbiteriana Reformada dos Estados Unidos. Essa igreja, sim, é igreja firme, que está dentro da linha. Se essa igreja sair da linha, nós também mandamos ela embora. Então, nós somos parceiros dessa igreja. E tem uma outra igreja nos Estados Unidos, menor, que também é uma igreja reformada. Então, assim, mas nós temos que pensar que nós somos o corpo de Cristo. Cada um de nós é membro desse corpo. Cada um de nós tem o seu papel de acreditar nessa palavra. Quando a Igreja Presbiteriana do Brasil sair das linhas do Evangelho, eu sou a primeira que vou embora.
Então, assim, outro dia eu recebi um recadinho do irmão da igreja. Está mandando para você esse vídeo porque você é presbiteriana de raiz. Sou mesmo. Presbiteriana de raiz. Porque eu acredito naquilo que essa igreja prega. Quando ela sair dessas linhas, eu não fico mais aqui. Mas enquanto ela for firme, nós estamos aqui. Porque ela prega a palavra de Deus. Que sejamos membros dessa igreja, não é? Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja. Por isso, cada membro, como parte do corpo, deve ser obediente ao Senhor Jesus Cristo e obedientes às normas da nossa igreja. Aquilo que está norteado, como a gente deve seguir, nós temos que obedecer. É isso. Eu não sei se eu falei muito, se eu falei correndo, mas nós vamos encerrar a aula porque já passou do... Exatamente. Vocês ouviram o que ele falou? A igreja presbiteriana é uma igreja genuinamente bíblica. Não sai da Bíblia. Não vai atrás de nada. Se ela está dentro da Bíblia, glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por isso. Não é? Vamos seguir. E vamos nos irmanar com os outros irmãos, que mesmo tendo algum desvio doutrinário, como, por exemplo, a metodista, que é arminiana, não tem problema, mas eles creem no Senhor Jesus Cristo. São nossos irmãos também. Vamos aceitar, não vamos criticar, deixa eles trabalharem lá, nós trabalhamos aqui. Vamos encerrar, então, com uma palavra de oração. Você quer orar, Zé Carlos? Você ainda não ora. Zé Carlos é um exemplo claro de que alguém que veio para a presbiteriana e aceitou tudo que a igreja tem. Porque onde ele estava não tinha nada disso. Agora ele crê realmente que Deus é soberano. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, hoje, por esta aula maravilhosa, a qual Tu tem preparado para nós. Senhor, que nós continuamos, Senhor, indo em busca, Senhor, do conhecimento e ficarmos firmes na Tua palavra, Senhor, na Bíblia. Que o Teu Evangelho, Senhor, possa se firmar e que nós possamos ter força também para pregar, Senhor, esse Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.